Você já ouviu falar nas assustadoras profecias de São Malaquias? Não estamos falando de uma profecia comum. Em agosto de 2024, essas antigas visões parecem ganhar vida de forma assustadora, especialmente quando observamos a figura do último Papa, Pedro Romano. Do Papa, o próximo Papa pode ser o anticristo. Tem umas profecias antigas aí, que é a profecia de São Malaquias. A profecia que foi escrita no século XII por São Malaquias revela que Francisco seria o último Papa antes dos fins dos tempos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na profecia de São Malaquias e entender como ela pode se concretizar ainda esse mês. Mas por que isso é um assunto tão importante que está sendo abafado pela grande mídia? Desde os gestos simbólicos até os lemas papais que coincidem com eventos específicos, cada detalhe é minuciosamente examinado. Vamos explorar a conexão do Papa Francisco com essas previsões enigmáticas e discutir os escândalos que abalaram a Igreja Católica. A carta de renúncia ao Papa Francisco do arcebispo Carlo Maria Viganò é um ponto crucial nessa narrativa, refletindo as profundas divisões e tensões internas. Como disse o filósofo Voltaire, a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Vamos explorar como essas previsões de São Malaquias podem estar se desdobrando diante de nossos olhos e o que isso significa para o futuro da Igreja Católica. Fique conosco e descubra como essas antigas profecias podem estar mais atuais do que nunca. Vamos começar nossa jornada voltando ao século XVII, quando um abade irlandês chamado São Malaquias teve uma visão que mudaria para sempre a forma como vemos o futuro da Igreja Católica. Diz a lenda que, durante uma visita a Roma, ele recebeu uma série de revelações sobre os futuros papas. Essas visões foram compiladas em uma lista conhecida como a Profecia dos Papas. Cada papa futuro foi descrito em um breve lema, geralmente em latim, que capturava a essência de seu papado. É intrigante como essas descrições, algumas vagas e outras assustadoramente precisas, parecem alinhar-se com as características ou eventos importantes de cada pontificado. Para entender melhor, vamos olhar para a estrutura dessas profecias. A lista começa com Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, e continua até Petrus Romanus, Pedro Romano, o Papa que, segundo a profecia, testemunhará a destruição de Roma e o fim da Igreja Católica. Cada lema oferece uma descrição simbólica ou literal, às vezes mencionando a origem do Papa, um emblema de sua família, ou eventos marcantes de seu tempo no papado. Por exemplo, de Labori Solis, do trabalho do Sol, foi associado ao Papa João Paulo II, nascido durante um eclipse solar e que viajou incansavelmente pelo mundo, espalhando a luz da fé católica. Agora, o que torna tudo isso ainda mais intrigante é como essas previsões se aplicam ao nosso tempo. Com agosto de 2024 à nossa frente, muitas pessoas estão olhando para essas antigas profecias com uma curiosidade renovada. O lema final, Petrus Romanus, e a possibilidade de que o Papa Francisco possa ser o último Papa profetizado, estão alimentando discussões fervorosas. Será que estamos à beira de eventos cataclísmicos preditos há quase 1000 anos? Ou estamos apenas interpretando coincidências em uma narrativa que buscamos fazer sentido? Vamos explorar isso mais a fundo e ver como esses antigos textos podem estar se desdobrando diante de nossos olhos. As profecias de São Malaquias têm despertado fascinação e temor ao longo dos séculos. Desde que foram descobertas no século XVI, as interpretações dessas visões enigmáticas têm variado amplamente. Alguns estudiosos acreditam que as descrições são tão vagas que podem ser aplicadas a quase qualquer papa, enquanto outros veem nelas uma precisão assustadora que não pode ser ignorada. A cada novo pontificado, as pessoas olham para a lista de São Malaquias e buscam conexões entre os lemas e os eventos atuais, tentando decifrar se estamos realmente seguindo um roteiro traçado há quase 1000 anos. Tomemos alguns exemplos intrigantes que fortalecem a crença na precisão dessas profecias. O lema Pastor et Nauta, pastor e navegador, foi atribuído ao Papa João. João XXIII, antes de se tornar Papa, foi patriarca de Veneza, uma cidade famosa por seus canais e navegadores. E durante seu papado, ele guiou a Igreja como um verdadeiro pastor, convocando o Concílio Vaticano que navegou por águas turbulentas de mudança. Outro exemplo é de Mediatate Lunae, da metade da Lua.
associado ao Papa João Paulo I. Ele foi eleito durante uma meia-lua e seu papado durou apenas 33 dias, um ciclo lunar. Esses exemplos são apenas alguns dos muitos que, para muitos, não podem ser simples coincidências. Discutir a precisão das visões de São Malaquias é como entrar em um território de mistério e fé. Por um lado, a lista de lemas pode ser vista como uma coleção de descrições que, com um pouco de imaginação, se encaixam em vários papas. Por outro lado, alguns dos lemas são tão específicos que parecem prever eventos de forma quase sobrenatural. A cada nova eleição papal, a curiosidade pública sobre as profecias se renova, alimentada por aqueles que acreditam que estamos seguindo um caminho pré-determinado. E agora, com agosto de 2024 se aproximando, essas antigas previsões ganham uma nova camada de relevância, fazendo-nos perguntar se estamos verdadeiramente à beira de algo monumental, como profetizado por São Malaquias. Ao longo dos séculos, as interpretações variaram de um ceticismo saudável a uma crença fervorosa. Muitos estudiosos, teólogos e historiadores tentaram decifrar o verdadeiro significado das profecias. Alguns argumentam que os lemas foram escritos com conhecimento de eventos passados, sugerindo uma criação posterior à época de São Malaquias. Outros defendem a autenticidade das profecias, apontando para a precisão com que muitos dos lemas descrevem os papas e os acontecimentos de seus pontificados. É essa dualidade entre o crível e o incrível que mantém o interesse vivo e nos faz voltar a essas antigas palavras em busca de respostas para o presente e o futuro. O Papa Francisco trouxe uma nova dinâmica à discussão das profecias de São Malaquias ao assumir o papado em 2013. Muitos estudiosos e entusiastas das profecias viram nele uma figura que poderia se encaixar no último lema da lista, Petrus Romanus, Pedro Romano, que supostamente presenciará grandes desafios para a Igreja Católica. Embora o próprio Papa Francisco tenha mostrado uma atitude reservada em relação às profecias, muitos seguidores dessas previsões veem nele características que podem se alinhar com essa visão apocalíptica. O lema atribuído a Francisco, Lumen in Caelo, luz no céu, tem sido objeto de interpretação cuidadosa. Alguns apontam para a escolha do nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, como um sinal de sua missão de trazer uma nova luz à Igreja. Durante seu pontificado, Francisco tem sido conhecido por sua abordagem mais humilde e focada nos pobres, além de sua defesa de questões sociais e ambientais, o que ressoa com muitos fiéis. A ideia de Francisco como potencial último Papa é particularmente intrigante. Alguns acreditam que sua renovação da Igreja e seu apelo por uma maior abertura e compreensão podem ser um prelúdio para os eventos apocalípticos descritos nas profecias de São Malaquias. No entanto, é importante notar que há divergências significativas entre os estudiosos e teólogos sobre a validade dessas interpretações e sobre até que ponto devemos levar a sério essas profecias em relação ao futuro da Igreja e do mundo. Ao explorar a conexão entre o Papa Francisco e as profecias dos papas, somos convidados a refletir não apenas sobre o papel do Papa Francisco no contexto histórico e religioso, mas também sobre como as pessoas interpretam e aplicam essas antigas visões em um mundo em constante mudança. A discussão continua a atrair interesse e especulação, incentivando um diálogo contínuo sobre fé, história e o destino da humanidade. A carta de renúncia do arcebispo Carlo Maria Viganò foi um evento significativo que abalou as estruturas internas da Igreja Católica. O conteúdo da carta foi explosivo, lançando uma sombra sobre o papado de Francisco e expondo divisões profundas dentro da Igreja. Ela provocou um intenso debate público sobre transparência, responsabilidade e moralidade dentro da instituição religiosa mais antiga do mundo. Muitos apoiadores de Viganò viram suas ações como um ato de coragem contra um suposto encobrimento sistemático, enquanto outros o acusaram de politizar questões sensíveis e minar a autoridade papal. O impacto da carta foi sentido em várias camadas da Igreja. Internamente, intensificou as divisões entre os defensores de Francisco e aqueles que questionavam sua liderança e compromisso com a verdade. As repercussões continuaram a ser sentidas nos anos seguintes, alimentando tensões que ainda ecoam dentro das paredes do Vaticano.
Em relação às profecias de São Malaquias, a carta de Viganò trouxe à tona questões sobre a interpretação das visões do último Papa, Petrus Romanus, que supostamente enfrentaria desafios monumentais antes da destruição de Roma e do fim da Igreja. Alguns entusiastas das profecias viram na carta um sinal de turbulência interna predita há séculos, enquanto outros interpretaram isso como um desdobramento natural de questões internas complexas que assolam qualquer grande instituição ao longo do tempo. A carta de Viganò serviu, assim, não apenas como uma crise dentro da Igreja Católica, mas também como um ponto de discussão sobre como eventos contemporâneos podem ser interpretados à luz de antigos prognósticos. Ao longo do tempo, muitas pessoas tiveram interpretações diferentes dos sinais e previsões de São Malaquias. Convido você a deixar nos comentários qual é a sua interpretação. Você também pode ter vivido uma grande revelação, e talvez todos precisam conhecer a sua mensagem. Te vejo lá.